Bom, pessoal, então, sejam aí bem-vindos, né, novamente. Vamos dar sequência no nosso cronograma, tá, da nossa disciplina, tá? E o tema da aula de hoje, nós vamos falar de diagrama de fases em ligas metálicas, né, e o diagrama ferro-carbono. É um tema extremamente importante, tá? Dando sequência nas últimas aulas daquilo que a gente vem falando sobre a estrutura do material, principalmente na aula que o José Carlos falou sobre estrutura CCC, CFC, né? A gente vai dar um pouco uma aprofundada, um detalhamento sobre agora esses grãos que fazem parte dessa composição química desse material, tá? Então a gente vai falar um pouco desses grãos, o que é cada um desses grãos dentro dessa composição, tá? E o comportamento dele, e a transformação desses elementos, né? Quando você, por exemplo, utiliza um recurso de um tratamento térmico, por exemplo, e o comportamento deles e a sua transformação dentro de um gráfico, que é justamente esse diagrama da mudança de fase dessa estrutura, dependendo da sua temperatura e principalmente dependendo do seu teor de carbono dentro da sua composição química, tá? Então, só reforçando, o carbono ele é um elemento extremamente importante quanto à composição química desse aço, desse ferro, tá? E o seu comportamento, tanto quanto a processo de fabricação, tanto também a sua aplicação. E processo subsequente, por exemplo, como uma usinagem, tá? Então, como nós falamos um pouco na aula passada, né, também, sobre o carbono, quando ele é aço, quando ele é ferro fundido, dentro da sua porcentagem de participação de carbono dentro da sua composição química, e agora também o carbono também será importante, e a gente vai falar bastante dele nessa aula de hoje. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Então, por favor, aí, se tiver dúvida, vocês podem fazer a pergunta, coloca no chat e a gente vai conversando, tá? Então, assim, os objetivos da aula de hoje, né, então, é compreender essas mudanças de fases que ocorrem nos aços, como eu falei para vocês, dependendo da sua estrutura, né, da sua composição química, correlacionar as microestruturas originadas com as suas propriedades mecânicas, né, quanto à sua dureza, a dureza maior, a dureza menor, quando a gente vai realmente precisar desse tipo de dureza na superfície ou no núcleo da peça, como a gente consegue, por exemplo, determinar essa dureza, dependendo do tipo de equipamento para poder fazer a medição dessa dureza, né? E identificar, claro, essas microestruturas, tá bom? Então é isso que a gente vai verificar durante a apresentação nossa aqui, durante a aula. Olha que legal aqui. Vamos começar nessa primeira imagem, né? Com essas duas palavras. Então nós temos uma imagem de uma estrutura de um metal, e aí surge um gráfico do lado. Do que a gente vai falar? Diagrama de fases. E aí vocês estão vendo duas palavras aí, ferrita e perlita. Algum de vocês já ouviu falar nessas duas palavras, pessoal? Alguém já ouviu falar disso? Sim ou não? Não. Não? Tá, legal. Lembra quando a gente primeiro falou para vocês, quando a gente mostrou algumas imagens de caracterização do aço, e aí a gente falava muito do contorno de grão, um grão claro, um grão escuro, né? Então, agora esse grão claro e grão escuro terão outros nomes, então a gente vai aprofundar um pouco mais. O que acontece, né? Quando a gente tem o grão claro, tá? O grão claro nessa estrutura, nós vamos chamar ele de ferrita, tá? Então, o grão claro na estrutura do metal, ele vai se chamar ferrita. E o grão escuro, ele vai se chamar perlita, tá? E o que é esse grão escuro? O grão escuro é nada mais, nada menos do que o carbono, tá? Então, quando a gente vai fazer a caracterização de um material metálico, e vocês olharem a parte clara, o que a gente está vendo de claro, a princípio, é a ferrita, e o que é escuro, a gente vai chamar de perlita. E o que é perlita, no caso aí, é o carbono, tá? Só fazer um adendo nessa caracterização, né?
Isso a gente consegue fazer, tá? Essa análise à temperatura ambiente, tá? Isso nós vamos falar um pouco mais lá na frente, porque quando a gente faz uma caracterização e tentar fazer a descoberta dessa composição, dessa estrutura com um metal a uma outra temperatura, a gente vai ter uma outra distribuição e uma outra nomenclatura dessa caracterização aí, tá? Então, isso que eu estou falando para vocês, a gente faz a temperatura ambiente. Então, o que acontece? Nos grãos claros, onde a gente tem a ferrita, a gente tem um baixo teor de carbono, e o grão escuro, que a gente chama de perlita, ele vai ter um teor maior de carbono, né? E a gente fala sempre, só relembrando, né, a gente fala que quanto mais carbono a gente tem nessa composição química desse material, mais duro é esse material, né? E o que acontece? Quando você tem a ferrita, né, nesses grãos claros, ele tem uma estrutura CCC, cúbica de corpo centrado, tá? Então, a estrutura molecular da ferrita, ela é CCC, tá? Então, o que acontece? Por que ela tem menos carbono? Porque a estrutura CCC, você tem uma estrutura dessa molécula de aproximação dos grãos. Os grãos estão próximos. As moléculas estão mais próximas. Isso impede, né? Isso você tem uma dificuldade do carbono entrar nessa estrutura, tá? E aí você tem no máximo aí 0,025% de carbono, tá? Então esse no caso da ferrita, tá? Então beleza, então falamos dos grãos claros da ferrita, que ela é uma estrutura CCC, né? E que acontece da dificuldade de ter carbono nela justamente por você ter uma proximidade maior desses grãos. Agora vamos falar um pouco da perlita, tá? O que está do lado aí, vamos falar um pouco da perlita. A perlita, o que acontece? Se você pegar um equipamento para fazer a caracterização e der um zoom nele, você aumentar essa imagem, tá? De você pegar esse grão escuro e você se aproximar em 1000 vezes, 2000 vezes, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai enxergar uma outra estrutura. Você não vai ver só um grão escuro. Nesse grão escuro, você vai enxergar também um grão claro e um grão escuro, tá? Esse grão, na hora que você der o zoom e você vê um grão claro nessa nova estrutura que você está enxergando, o grão claro continua sendo ferrita. Olha que interessante. Na perlita, quando você dá um zoom, o grão claro ele é ferrita. Agora, olha que interessante, esse grão escuro, tá? Esse grão escuro, ele vai receber um outro nome, ele vai receber o nome de cementita, tá? Não está escrito aí, mas eu estou comentando isso com vocês. Se você der um zoom na estrutura da perlita, ele vai aumentar e você vai ver duas tonalidades. A clara é a ferrita e a escura vai se chamar cementita. E na cementita, o que acontece? Dentro da cementita você terá 12 moléculas de ferro e 4 moléculas de carbono, tá? Então você vai ter uma dureza maior, tá? Então, nesse caso, você vai ter uma quantidade de carbono maior na estrutura desse material, tá bom? E aí, no caso, aí do lado, né, você tem um diagrama de tensão e deformação, tá? O quanto você vai aplicar de carga, por exemplo, num aço, então você chama de um aço aí, um 1045, então você começa essa curva, tá? Essa deformação, a gente chama essa subida aí de uma deformação elástica. Por que deformação elástica? Porque se você aplicar uma carga nesse material e de repente você para de aplicar essa carga, esse material ele volta às suas condições originais, às condições iniciais. Então aí é uma zona elástica, tá? A hora que você começa ali do 2 para o 4 até o 6, né, você já começa a ir para uma zona plástica, e você já tem uma deformação no material e começa a já mudar um pouco a estrutura do material. E a hora que vai ali para o 6 por 8, aí você já começa um estresse do material até ter a sua ruptura, né. Então, a gente coloca muito isso quando você vai fazer uma análise de ruptura do material, tá? E aí você põe no gráfico a carga que você vai aplicando enquanto ele vai suportando. Então você tem a zona elástica, a zona plástica, e você consegue enxergar esse material, a deformação desse material. Hoje você tem equipamento, todo eletrônico para fazer isso, ele já emite o gráfico, já te dá o resultado, é extremamente interessante.
numa análise, por exemplo, de metalografia e depois no laboratório para você poder fazer o embutimento do material ou depois utilizar o corpo de prova para poder fazer uma análise dessa, tá? Então você consegue monitorar todo o comportamento do material nesse diagrama, tá? Então, pessoal, só fazendo um overview então disso, então falamos de ferrita, falamos de perlita, a ferrita é a tonalidade clara, a perlita a tonalidade escura, né? A escura, que é o que a gente chama aí do carbono, e se a gente der um zoom na perlita, aumentar a perlita, nós vamos ver mais duas tonalidades dentro dessa escura. A clara é a ferrita, e a escura vamos se chamar de cementita, tá? Então a dureza vai ser maior, no caso, nessa região, tá? Outra coisa também, né? A gente fala muito da composição química do material, né? A gente pode também, claro, melhorar a qualidade desse aço, né? Adicionando alguns outros materiais, por exemplo, como níquel, um molibdênio, um tungstênio, um vanádio, um cromo. Então a gente consegue deixar um aço de uma melhor qualidade, dependendo da aplicação no qual esse material será usado, tá? Então, dependendo da aplicação, ou na usinabilidade, ou na sua resistência, né, a gente pode escolher qualquer tipo de um desses componentes e adicionar no aço para posteriores processos, tá? Então, isso é uma melhoria que a gente pode fazer, vamos falar assim, na qualidade do aço, né? Então, assim, o diagrama de fases, né? Então, uma representação gráfica das fases presentes no sistema de material de acordo com as condições de pressão, da temperatura e da sua composição, como eu falei para vocês, né? Nós temos um diagrama e essas fases e essas transformações dessas estruturas, o material dependerão dessas condições. A pressão no qual você está fazendo a produção desse material, a temperatura no qual você está elevando, né, esse material, né, ou reduzindo, no caso, a gente vai falar um pouco disso também, e a sua composição química, né? E quando a gente fala muito, e eu vou comentar um pouco depois com vocês, quando a gente fala muito em temperatura, né, principalmente em tratamento térmico, as pessoas associam muito a aumentar a temperatura. Vamos aumentar a temperatura para a gente mudar uma estrutura ou para a gente fundir um material, então tudo aumentar a temperatura. Não, tá? Existe também a condição da gente fazer um tratamento térmico, a gente fazer a operação inversa, a gente reduzir a sua temperatura, né? Então você, por exemplo, você tem uma barra de aço que você vai usinar um eixo e ela está com alguma condição, então você diminui a temperatura do forno para você entrar numa outra condição, isso eu vou mostrar no diagrama para vocês terem uma outra estrutura no material, então isso é possível também. Então o tratamento térmico não é somente trabalhar com elevadas temperaturas, né, para poder mudar a estrutura do material. Então, a gente pode falar um pouco dos componentes, né, dos metais puros ou compostos que compõem uma liga, né, uma liga desse material. E esse sistema ele tem dois significados. Então, é um corpo específico de um material ou de uma porção de material dentro de um cadinho, tá? Eu já comentei com vocês na aula passada, o cadinho é aquele reservatório onde você coloca o material líquido, né, o aço já em alta temperatura, já no seu estado líquido, para poder fazer a transformação, né, em algum outro material ou colocar dentro, por exemplo, de um molde para fazer uma determinada peça. Então, o cadinho é onde você deposita esse metal líquido, né? E relacionar a várias possibilidades de formação de ligas com os mesmos componentes, né? Então você tem o aço, né, você tem o carbono, e aí a adição desses outros componentes, como eu falei para vocês, né, do níquel, do molibdênio, do tungstênio, do vanádio, do cromo. Então você pode estar trabalhando com alguns outros componentes para deixar esse material mais nobre, gente, vamos falar assim, para poder utilizar nos outros processos, tá? Então, assim, uma pequena já amostra, falar um pouco de solubilidade, né? Alguém sabe o significado de solubilidade? Alguém pode falar? Consegue falar? Então, assim, a solubilidade é a capacidade de um material, um determinado componente, de se dissolver, né, em alguma solução, tá? Então, é a capacidade de dissolver.
Então a gente está falando aí de uma solubilidade do açúcar em um xarope de açúcar mais água. Então a gente está falando de dois elementos, da água e do açúcar. Em algum momento, em alguma temperatura, você vai ter a união desses dois materiais, né? A água, no caso, no estado líquido, o açúcar no estado sólido. Em algum momento, ele vai ter essa solubilidade, ele vai se dissolver e você vai criar um novo elemento. Wagner, Né? posso fazer um comentário? Oi? Claro, por favor. Até para você dar uma respirada aí. Lembram-se, gente, do que nós comentamos na aula passada, que os materiais eles têm uma série de propriedades, né? Uma série de características. Para facilitar o estudo dessas propriedades dos materiais, nós dividimos essas características em grupos, né? Então nós temos o grupo das propriedades mecânicas dos materiais. Lembram-se, nós estudamos na aula passada isso. Estudamos detalhadamente 6 propriedades mecânicas: dureza, ductilidade, maleabilidade, resistência à tração, resistência ao choque, né? Então nós dividimos em grupos. Propriedades mecânicas, que nos interessa muito na mecânica, né? Interessa muito compreender as propriedades mecânicas dos materiais, propriedades térmicas, propriedades físicas, propriedades químicas. Então, quando o professor Wagner fala aí da solubilidade, né? A solubilidade é uma propriedade química, né? Que é a capacidade que o material tem aí de se dissolver, de se diluir, né? É uma propriedade de solvência, né? Ou de ser transformado em solvente. Então essa é uma propriedade química, né? Então realmente os materiais têm muitas propriedades. Então, para a gente compreender de forma mais clara e organizar o conhecimento, a gente divide em grupos, ok? Na mecânica, o que nos interessa mais são as propriedades mecânicas que nós fizemos um sobrevoo na aula passada, ok? É isso, Wagner. Não, legal, obrigado por complementar, José Carlos, muito bom, muito legal. Então, vamos dar sequência então no próximo slide, eu vou mandar para vocês aqui isso aqui. Tá, vamos lá. Então, nós temos aí, numa fase, né, a porção homogênea de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes, tá? Então, por isso que a gente fala por porção homogênea, eles são uniformes, tá? Essas características. E em termos de microestrutura, fase é uma região que difere de uma da outra em relação à estrutura cristalina ou à sua composição, tá? Nas ligas metálicas, são caracterizadas pelo número de fases existentes, né? Pelas suas proporções e pela maneira pela qual estão arranjadas ou distribuídas, né? Então aí vocês podem ver na imagem, tá? É um aço que contém 1,4% de carbono, né? E a gente está falando aí de estrutura, né, de grãos, você pode ver nessa imagem já uma distribuição não tão uniforme quanto a composição química desse material, né? Nesse diagrama de fases, né, de isomorfos, né, que são materiais que eles se combinam, tá? Um isomorfo binário, no caso aí, ele possui uma estrutura cristalina igual, uma CFC, tá? É um cúbica de face centrada. Os raios atômicos são bem próximos, tá? A eletronegatividade é praticamente idêntica e as valências semelhantes, por isso que a gente chama de isomorfo, né? Então, nesse caso, aí, nesse gráfico, aí você vê a temperatura e, no caso, a composição embaixo, né, dos dois materiais. E aí você tem a linha, né, de sólido com líquido, e aí depois você vê nessa junção desses dois materiais a mistura desses materiais, né. E aí, pessoal, aqui, esse é um clássico, tá? Esse aqui é um clássico diagrama de fases, tá? De ferro-carbono, tá? Ele, nesse caso, ele tem são
duas variáveis que a gente utiliza nesse gráfico, tá? Então, no gráfico, na coluna vertical, você tem ali a temperatura, você pode ver ali a temperatura, onde ele começa ali com 400 e vai até 1600. E na horizontal, você tem ali a composição de carbono, tá? Então, quando você vê para fazer a mudança de fase, ou a mudança da sua composição química, da estrutura desse material, você tem que fazer a verificação, tá, do qual é a composição, qual é a porcentagem de carbono dentro do seu material e a qual temperatura você vai elevar, né? Então, por exemplo, se você pegar ali o primeiro ali, vamos pegar o número 1, né? E você colocar uma temperatura de até 600 graus, nessa zona, pessoal, essa zona você vai ter um material somente com ferrita e perlita, né, que é ali até o Fe3C, tá? E no caso vai ser uma estrutura CCC, tá? E aí se você elevar essa temperatura, tá, acima desses 727 graus, você vai entrar numa zona de austenita. O que acontece, né? Quando você tem altas temperaturas, principalmente acima aí dos seus 850 graus, tá? Essa estrutura que você tem de perlita, a perlita ela vai se transformar em austenita, tá? Você vai ter grãos maiores, tá? E a dureza, é clara, desse material ele vai aumentar, tá? Então esse é o gráfico. Na primeira faixa ali você tem a ferrita, depois você tem a austenita. Isso vai acontecer quando você tiver um aumento da sua temperatura, né? Por exemplo, se você pegar ali um aço que tem 0,04% no teor de carbono, né? E você trabalhar com ele acima dos 850 graus, você vai criar ali, você vai ter a transformação dessa perlita em austenita, né? E quando você tem essa zona ali entre 723 e 768, mais ou menos 770, a gente chama ali de uma zona crítica, né? E um pouco mais à esquerda do gráfico, a gente vai chamar ali de zona de austenitização, tá? E quando você cria essa austenita nesse material, né, a gente fala que esse material ele já não é magnético, né? Então você sai para uma outra zona, uma outra criação de uma outra estrutura do material, tá? É possível também fazer o caminho inverso? Sim, é possível fazer um caminho inverso, por exemplo, no material que você, por exemplo, faz uma produção dele e esse material ele está com bastante austenita, os grãos estão grosseiros, os grãos estão grandes, né? Que quando a gente vai, por exemplo, fazer um estudo do material e para a gente verificar se esse material está com uma dureza muito alta e você, por exemplo, pode ter uma ruptura dele, né? A gente verifica essa austenita e tem algumas tabelas que falam que você tem que fazer a medição, né, do tamanho dessa austenita, desses grãos, e a quantidade de grãos por uma determinada área, né? E se por algum motivo você tem esse caso, né, de grãos grosseiros, né, e uma quantidade maior do que a tabela, do que o desejado, no caso, na composição desse material, existem alguns tratamentos térmicos que vocês realizam nesses materiais para reduzir, né, esse tipo de fenômeno na estrutura do material, né? Por exemplo, você pode fazer um alívio de tensão, né? Você pode fazer um alívio de tensão nesse material, né? Você tem a possibilidade de fazer um alívio de tensão, fazer, por exemplo, um recozimento isotérmico, tá? O recozimento isotérmico é recomendado mais quando vocês têm material com processo de laminação a frio, por exemplo, trifilação, onde você tem a aproximação dessas moléculas devido ao processo, né? A frio você vai aproximar, você vai ter um amassamento, vamos se falar, dessa estrutura, né? Desses grãos, então você aproxima ele demais, então ele fica um material muito duro, e aí você precisa
aliviar a tensão desse material. Então você tem a possibilidade de fazer esse tratamento térmico, ou um alívio de tensão, um recozimento isotérmico, né? Ou até no caso fazer uma normalização, né? Então o que acontece num desses processos para você fazer esse tratamento térmico, né? Se você tem uma austenite e um grão grosseiro, por exemplo, e você quer voltar para uma estrutura de ferrita mais perlita, por exemplo. Então, o que você faz? Você aquece esse material. Vamos falar que você está com uma barra de aço para fazer uma usinagem num eixo e você está com essa estrutura não boa, vamos falar assim, um grão grosseiro. Você coloca ele num forno, tá? Aquece ele aproximadamente até 950 graus. Você pode aquecer e depois deixar ele resfriar por 3 horas dentro do forno, por exemplo. Você não precisa nem tirar do forno, tá? Então você deixa ele resfriando dentro do forno. O que vai acontecer? Depois dessas 3 horas, você vai encontrar grãos finos, tá? Você vai mudar a estrutura desse material, tá? E você vai encontrar grãos finos e homogêneos, né? Pessoal, tudo bem por enquanto? Tudo jóia? Então, você pode ter esse processo, tá, de tratamento térmico para auxiliar, tá, nessa transformação, por exemplo, desse aço de austenita, por exemplo, para voltar a ter grãos finos, no caso, ter ferrita e perlita, tá bom? Então, aqui mais uma amostra, então, desse diagrama de fase, como eu falei para vocês. Então, você começa ali com ferrita e perlita, lembrando grãos claros, grãos escuros, dependendo do teor de carbono, e você aumenta a sua temperatura. Veja ali, ó, entre os 700 e os 750, pessoal, aqui, ó, tá lá, ó, você já entra numa zona. Então isso aqui a gente já chama de zona crítica, tá? Isso aqui você já tem a transformação de ferrita mais austenita aqui, ó, pode ver, ó, nesse canto aqui. Aí se você aumentar mais a sua temperatura, acima dos 910 graus aqui, vamos falar, você vai ter só austenita, olha aqui, ó, tá? Então essa região aqui, nessa temperatura elevada, tá? Tudo isso aqui que você tinha se transformou nisso aqui, ó, é austenita. E é o que eu acabei de falar para vocês dos tratamentos térmicos que nós temos disponíveis, é que se em algum momento essa austenita não for favorável à sua peça, ao seu componente, você pode utilizar um desses tratamentos térmicos, tá? Para você voltar esse material numa outra zona, tá? Então você alivia a tensão, você diminui o tamanho do grão, você deixa um grão fino e ele é homogêneo, tá? Isso aí é possível fazer sim, tá? Então aqui, ó, falando um pouco das propriedades mecânicas, né, e alguns constituintes do ácido de carbono. Então você tem ali, ó, ferrita, perlita e cementita, tá? Olha só, a ferrita. A ferrita, ela tem um limite de resistência de 35 kg por milímetro quadrado, um alongamento de 40%. Agora, olha ali que é o que é importante, né? A dureza. Né? A dureza da ferrita, ela está em 90 Hb, né? E lembra que nós falamos que a ferrita, que é um grão claro e tem baixo teor de carbono. Agora, olha só, a perlita, que é o grão escuro, que é o carbono, veja só, a dureza dela, ela sai de 90, ela vai de 250 a 300. Então, olha só a importância do carbono na composição química do aço. Olha o quanto vai aumentar a dureza do material, né? No caso de você fazer você adicionar o carbono nessa estrutura. Então, ele já só vai para a faixa de 250 a 300. Agora, se você pegar somente a cementita, e lembra que nós falamos o que é cementita, né? É a perlita, no caso, você aumentando a estrutura da perlita, que você vai encontrar ferrites, e a cementita, que é o grão escuro dentro da perlita. Olha a dureza, 650 Hb, tá? Então, tudo isso você consegue trabalhar no material dentro de uma especificação que o seu produto vai requisitar, o seu processo vai requisitar. Tudo isso você consegue trabalhar dentro da produção do aço, tá? Isso tudo você consegue mexer no seu processo, tá? Tudo bem? Então, para vocês entenderem um pouco o quão é importante
o carbono nessa composição química e o quanto ele pode influenciar na dureza desse material, tá? Aí, só comentando, né, por exemplo, você pode ver a cementita ali, a questão do alongamento, a porcentagem de alongamento para é zero, né, então ele é um material extremamente, uma resistência baixa, tá, um alongamento nulo, né, então por isso que você faz essa mistura no material. Você pode ver que a ferrita, por exemplo, tem um alongamento de 40%, um material mais tenaz, né, para se trabalhar, e tem uma resistência maior, porém uma dureza menor. Então aquilo que eu acabei de falar para vocês, tudo depende daquilo que vocês vão aplicar esse material no seu produto, no seu processo, tá? E aí você vai trabalhar dentro da produção desse aço, né? Então, o ferro ali, a ferrita, então você tem uma estrutura, como eu falei para vocês, uma estrutura CCC, tá? Você consegue uma temperatura chegando até aquele 912 graus, e a fase magnética até os 770. Acima disso, né, você já entra para uma estrutura de austenita, como está naquele diagrama de fases, tá? Onde você vai encontrar somente a austenita, a sua temperatura é maior, pode ver que a faixa dela sobe até 1394, e como eu já tinha falado para vocês, é uma fase não magnética, né? Claro, devido ao seu teor de carbono. Você pode ver que na ferrita ali você tem de 0,02% a 727 graus até 0,08% a temperatura ambiente. E ali no caso da austenita você vai ter ali no máximo 2,11 a 1148 graus. Então vocês podem ver que essas variáveis são bem diferentes, né? Tanto na porcentagem do carbono quanto na sua temperatura, tá? Então a austenita você vê que você vai trabalhar com uma quantidade de carbono bem maior e trabalhar com temperaturas mais elevadas. Então, para vocês entenderem um pouco mais a diferença desses dois, tá? Dentro desse diagrama, quando você tem a construção dessas estruturas, né? Então, aqui você tem a caracterização desses materiais, tá? Então, você pode ver aqui nessa primeira imagem, pessoal, a ferrita, que é um material claro. Então você vê ali os grãos de ferrita, os contornos dele, e aí praticamente é só ferrita nesse material. Agora olha a diferença quando você tem uma austenita, né? A austenita você tem um grão totalmente grosseiro, um grão maior, tá? Com formatos diferentes, tá? Então isso foi produzido, como vocês viram, já com aquela elevada temperatura e uma quantidade de carbono bem maior, considerado e comparado com a ferrita, né? Um ferro aqui, uma temperatura de existência com uma estrutura CCC acima de 1394, uma fase não magnética, né? E como é estável somente em altas temperaturas, não apresenta interesse comercial, tá? Então, nesse caso aqui, ele não tem uma temperatura alta, você vai ter um produto que ele não é tão comercialmente utilizado, tá? Aqui a gente fala de um sistema de ferro, né, com cementita, forma-se quando o limite de solubilidade, né, do carbono é ultrapassado de 6,7, ou seja, você tem um alto teor de carbono nessa composição química, né? E a cementita, então ela forma-se quando o limite de solubilidade do carbono ele é ultrapassado de 6,7, e a sua dureza é extremamente frágil, como nós vimos naquela tabela, né? Você aumenta o teor do carbono, você aumenta a dureza ela é maior, tá? Só que ele é frágil, tá? Você tem um material duro, porém ele é fácil, a dureza dele é frágil para a ruptura, né? Pontos importantes, né? Que tem aqui na liga eutética, por exemplo, né? Corresponde à liga de mais baixo difusão, tá? Na fase de austenita e cementita, teor de carbono de 4,3, e aqui nas ligas de ferro fundido de 2,1 a 4,3 de carbono são chamadas de ligas hipoeutéticas, e acima disso a gente chama de liga hipereutéticas.
A liga eutetoide, então, nós vamos ter a austenita, que é a fase de ferrita mais cementita, né, com a temperatura de 727 graus, tá? E o teor de carbono é de 0,77. Então, esses ácidos que nós comentamos lá, onde a gente tem de 0,02 até o 0,77 de carbono, são chamados de ácidos hipoeutetóides. E acima dessa faixa, até 2,1, né, no caso de 0,77 até o 2,1 de carbono, a gente chama de ácidos hipereutetóides. Né? Então, pessoal, como falei para vocês, então aqui um pouco do resumo daquele diagrama, tá? Então nós temos aquela primeira faixa ali de ferrita e perlita, e aí a gente entra na criação ali da ferrita mais a austenita aqui nessa primeira, e aqui a gente tem a zona crítica, e aí quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter a criação lá somente a austenita, né, que é no Y aqui em cima, tá? Então ferrita e perlita embaixo, ferrita mais austenita aqui no meio, na sua transformação, e depois, aumentando a temperatura, a gente vai ter a criação somente da austenita, que é aquela do grão grosseiro, tá? E aí vai depender do material que você vai originar, você vai verificar se essa estrutura ela é condizente ou não, ela é ideal para o seu produto, né? Então a gente faz isso nas caracterizações, tá? Então, pegando aqui um aço, por exemplo, com 0,2% de carbono, né? Vocês podem verificar ali no grão claro, você vai ter a ferrita, tá? E no grão escuro ali a perlita, tá? Então, pessoal, como eu falei, se vocês pegarem esse grão escuro aqui, que é a perlita, e vocês derem um zoom nele, vocês aumentarem, vocês vão encontrar lá grão claro. O grão claro é a ferrita, e o escuro dentro da ferrita vai ser o quê? A cementita, né? Então, hoje você tem recursos, né, para poder fazer essa caracterização. Como eu tinha comentado com vocês numa das aulas, nas técnicas de caracterização, você pode utilizar o MEV, né, o microscópio eletrônico, por exemplo, para você verificar essa estrutura desse material e dizer também qual que é a composição química desse material. Esses equipamentos hoje têm uma extrema facilidade para poder mostrar isso para vocês, tá? Então aqui, diferente desse, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse aqui você tem um aço com 0,2% de carbono, né? Você pode ver que vocês vão ter menos perlita nessa imagem. Agora, olha aqui você aumentando, né? Um aço com 0,45% de carbono, olha a quantidade de perlita que você vai encontrar no seu material, tá? Então, claro que nesse caso você vai ter um aço com uma dureza maior, né? Que a gente vai ter um aço com uma maior concentração de carbono na sua estrutura, tá? Então, quanto maior a composição, quanto maior a presença desse carbono nessa estrutura do aço, você vai ter um aço com uma dureza maior, né? E a quantidade, claro, desses grãos escuros nas imagens que vocês forem fazer a caracterização também serão maiores, né? Devido ao carbono que é a cor escura, né? Coloração escura que a gente vai chamar de perlita, tá? Então aqui mais uma imagem, aqui um aço contendo 1,4% de carbono, né? Então vocês podem ver que a imagem, ela já, como eu falei, ela já vai ficando mais escura, né? Então conforme você vai aumentando a porcentagem de carbono, mais escuro vai ficando a sua caracterização da sua imagem. Aí então, é claro, a necessidade de um equipamento mais elaborado para poder fazer essa caracterização e enxergar melhor essa estrutura desse material, tá? Pessoal, por enquanto, Zé Carlos, tudo bem por enquanto? A gente já está praticamente terminando, tá? Tudo bem, Wagner. Tá tudo bem aí no chat, tranquilo? Tudo bem. Tá? Então aqui, ó, a bibliografia, pessoal, que nós utilizamos para poder fazer a abordagem do tema aí com vocês. O Calister é praticamente um dos livros de referência para nós na parte de materiais, né? Então aqui são uma das referências nossas para poder estar montando esse material para vocês, tá?
fica também como dica, caso vocês tenham uma curiosidade de pegar para estudar, para fazer pesquisa, é um material extremamente importante na área de materiais, tá? Carlos, aqui eu finalizei na parte de diagrama de fases. Isso. Gente, então vocês percebam aí que esse assunto que o professor Wagner trouxe é um assunto bem químico, né? Bem pesado, inclusive, né? Ele trata aí justamente da estrutura, da composição, né? Molecular dos grãos, dos materiais, né? Em complemento àquela nossa aula, né, sobre estruturas, né, estruturas cristalinas, estruturas atômicas, em complemento à nossa aula passada. Vocês perceberam que o professor falou muito em dureza, ele falou em dureza a ferrita, né, dureza em torno de 90 Rockel B, HB, né, desculpa, Rockel B não, HB é dureza Brinell, né, do inglês, né, Radner's Brinell. Ele falou da perlita, né, de 250 a 300 HB de dureza. Ele falou de sementita, né, de 600, em torno de 650 HB de dureza. Então vocês percebam como uma coisa liga a outra. Perceba como um assunto tá ligado e relacionado ao outro. Então é exatamente isso, né? O conteúdo ele se conversa, o conteúdo ele se interage, né? Então perfeito, professor, perfeito por essas colocações, observações. Nós temos, gente, mais 2 assuntos para a gente abordar, tá? Um assunto que eu vou abordar, que é o assunto de processo siderúrgico, tá? E um outro assunto que o professor Wagner vai abordar na próxima aula, que é uma breve introdução a materiais plásticos e cerâmicos, tá? Bom, eu vou usar 15 minutos, tudo bem, gente? Tá? Eu vou usar uns 15 minutos pra gente ganhar um tempinho, tá? E aí na semana que vem eu reviso esse assunto, termino esse assunto e o professor Wagner finaliza a nossa disciplina, pelo menos na aula síncrona, né? Ele finaliza com uma breve introdução de materiais plásticos e cerâmicos. Pode ser assim, Wagner? O que você acha? Opa, com certeza. Materiais plásticos, cerâmicos também bem interessante também, quanto à sua a estrutura, quanto ao seu processo, é muito utilizado. A gente ouve uma grande mudança também dos componentes, hoje principalmente na área automotiva, né, fazendo a substituição do aço por componentes plásticos, né. Então é um tema bem interessante também. Legal. Com certeza. Legal. Bom, o Wagner, você vai deixar uma atividade para os alunos desse assunto? Você vai preparar depois? Como é que você vai fazer? Sim, eu vou preparar, sim, igual eu vou preparar e vou disponibilizar no Moodle também, e vou informá-los. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Bom, gente, então é o seguinte, você já tirou o compartilhamento aí, né, Wagner? Já tirei. Tá, então eu vou compartilhar minha tela agora, tá? 15 minutos, eu não vou avançar muito, tá? 15 minutos eu paro, tá? Pra gente conseguir iniciar o assunto, senão fica pesado para a semana que vem 2 assuntos. Assim como também fica pesado eu abordar mais que 15 minutos hoje, tá bom? Então vamos tentar dividir aí o peso aí desses assuntos, tá? Bom, gente, é o seguinte, vocês estão conseguindo ver? Wagner, é possível? Sim, José Carlos, tá tranquilo. Ótimo. Gente, então olha só, ó, como eu disse para vocês, os conteúdos se conversam, né?
os conteúdos se conversam. Deixa eu abrir a minha câmera aqui para é bom a gente tá ouvindo alguém, tá olhando, né? É claro que a minha vista não é a melhor vista, né? Mas é a que tem, né, gente? Mas é bom vocês olharem para quem está falando, né? Bom, então percebam como os conteúdos eles se interagem, eles se completam. Só fazendo uma rápida recapitulação. Nós começamos o nosso curso falando de materiais, ok? Explicando o que são materiais, o seu conceito, a sua classificação. Aí vimos lá os quatro grandes grupos de materiais, né? Materiais metálicos, né? Materiais cerâmicos, né? Materiais poliméricos, né? E materiais compósitos. Então estudamos lá as quatro categorias, né? As 4 classes de materiais. Tá? Depois nós estudamos a estrutura dos materiais. Estrutura cristalina dos materiais. O Wagner citou hoje aí, né? CCC, CFC, HC, né? Depois, na sequência, a gente viu aí um pouquinho da introdução aos aços e ferro fundidos, tá? Onde o professor Wagner também falou um pouquinho da estrutura dos materiais, a influência do percentual de carbono no material, né? Aí na sequência, eu falei um pouquinho de propriedades mecânicas dos materiais. Hoje o professor Wagner ele fala aí de diagrama de fases, né? Esses diagramas que compõem aí o estudo dos ferros e carbonos, né? Então percebam que tudo está ligado, né? Tudo está ligado. Só que o comportamento siderúrgico do material, ele está a todo tempo sendo provado, a todo tempo sendo exigido, quando ele passa por elevação, ou como Wagner muito bem disse, ou por decréscimo de temperatura. Gente, uma coisa é certa, né? Quando o material passa por variação de temperatura, as suas propriedades mudam, né? A gente comentou isso já nas aulas anteriores, né? Então, todas as propriedades, desde as mecânicas, sobretudo as químicas, as físicas, as metalúrgicas, né? Sobretudo, né? Então, o material passou por elevação, aumento, ou por decréscimo, redução de temperatura, esse material ele sofre transformações. Tá? Então, o processo siderúrgico ele está o tempo todo envolvido nessa dicotomia, né? Nessa dualidade, né? Material versus temperatura. Material versus temperatura. Então vamos entender um pouquinho a ideia, assim como o professor Wagner fez para falar de diagrama de fases, né? A ideia é dar um sobrevoo. A gente não vai entrar muito a fundo não, mas vamos ter uma ideia aí clara, né? Embora não tão profunda, mas clara do que vem a ser um processo siderúrgico. Principalmente tendo em vista, tá, gente? Minha ideia aqui é falar com vocês um pouquinho do alto forno, ok? E da transformação do ferro gusa em aço. Então, como é um assunto muito grande, a gente tem que fazer um recorte, né? Senão fica muito grande, a gente não consegue dar conta em pouco tempo, tá? Então eu quero falar só do alto forno e da transformação do ferro gusa em aço. Então vamos lá. Ele começa aqui com uma indagação, né? É bastante interessante essa indagação. Você já parou para imaginar um mundo sem coisas simples como facas, agulhas de costuras, chaves, fechaduras, alfinetes, lâminas de barbear? Pois é, não faz muito tempo, na verdade cerca de 500 anos, o que não é muito, né? O que não é muito pensando aí em história da humanidade, né? 500 anos é um sopro, né? Muito pra gente que vive
70, 80, 90, né? Mas para a história da humanidade não é muito, né? Esses objetos eram considerados há 500 anos atrás como artigos de luxo. Isso acontecia porque o homem não tinha condição, né, de tecnologias que pudesse beneficiar e obter esses materiais. Pelo contrário, né, ele usava processos bem rudimentares de melhoria, né? Toda vez que a gente vê essa palavra beneficiamento é melhoria, né? Beneficiamento rudimentares para a produção do ferro. Nas ciências térmicas, né? E sobretudo quando a gente fala de siderurgia, a gente usa muito esse termo beneficiamento, né, Wagner? Né? Esse beneficiamento, gente, nada mais é que um processo de melhoria no material, né? Ou seja, o Wagner até citou lá, quando ele estava falando do diagrama ferro e carbono, para o material passar de uma zona para outra, né? E você pode submeter ele a um aquecimento até chegar na propriedade que você deseja. Então, toda vez que a gente ouvir esse termo beneficiamento, na verdade nós estamos falando em tornar o material, em dotar o material de características necessárias para uma determinada aplicação que a gente queira, tá bom? Bom, gente, assim, né, ó, estamos falando de coisas muito simples aqui, né, ó, facas, agulha de costura, chave, fechadura, alfinete, lâminas de barbear, né? Então o homem não tinha condição de ter esses objetos porque não se tinha processos que pudesse produzir o aço, né, com tanta precisão e qualidade que pudesse produzir esses itens, né? Aqui é interessante essa tela, né? Conhecimentos tecnológicos que faltavam ao homem há 500 anos atrás. Gente, veja bem, aqui a gente vai ser muito específico, né, na área siderúrgica, tá bom? É claro que o homem não tinha na época muitos conhecimentos tecnológicos, né? O homem desconhecia muita coisa há 500 anos atrás. Na verdade, há 500 anos atrás o mundo, a gente até vivia na idade do bronze, né? Cerca de 1500, 1400, a gente vivia na idade do bronze. Então, o homem não conhecia várias tecnologias. Aqui nós vamos nos deter apenas e tão somente a tecnologias siderúrgicas, tá bom? Que é o nosso objetivo, que é aí o nosso foco, tá bom? Então diz assim, ó, conhecimentos tecnológicos que faltavam ao homem da antiguidade. Primeiro, ele não sabia como obter temperaturas de processamento mais altas. Gente, isso é muito importante, tá? O professor Wagner citou aí a fase líquida do aço, a fase sólida do aço, ele citou várias vezes isso. Então deixa eu dizer para vocês terem uma referência. Gente, o aço ao carbono, né, em baixa porcentagem, ele se funde, ou seja, ele se derrete, ele torna-se líquido mais ou menos a 1600 graus, ok? Alguns mais preciosistas, mais precisos, dizem que a 1575 graus, tá? Então, mais ou menos a 1600 graus, a gente tem o processo de fusão do aço, ou seja, a transformação do aço, tá? Na sua fase líquida, tá legal? Então, gente, olha que interessante isso aqui, ó. Para conseguir uma temperatura de fusão, gente, não era fácil. Não tinha forno na época. Estamos falando no ano 1500, ano 1400 e alguma coisa. Então, não se tinha forno na época. Se não se tinha forno na época, não dava para chegar a essa temperatura, ok? A gente até vai ver um pouquinho aqui a evolução de como o homem fazia as suas ferramentas, as suas armas, e vocês vão identificar direitinho essa questão, tá bom? Outro, o homem não sabia como controlar a quantidade de carbono no ferro. Gente,
O professor Wagner disse por várias vezes aí, é a quantidade de carbono que na liga do aço determina sua dureza. O professor Wagner falou lá, a região cementita do material é a região mais escura, onde tem a maior dureza. Ele falou lá, a região, a zona ferrita, né? É uma zona de menor dureza. Então ele falou o tempo todo nessa questão de dureza do material aliado aí ao percentual de carbono, né? Então, olha, o homem não sabia controlar a quantidade de carbono no ferro. Hoje não, hoje com os fornos disponíveis, né, e com todo o sistema de gás que a gente tem, de injeção de ar, de gás dentro dos fornos, a gente consegue fazer esse controle do percentual de carbono, tá bom? Outra, como fazer o ferro sair líquido do forno, né? Esse era um desafio também, né? Não se tinha essa possibilidade. Primeiro, não se tinha essa possibilidade porque não se conseguia chegar à temperatura de fusão do ferro, do aço, né? E segundo, não se tinha essa possibilidade porque os fornos eram buracos, né? Eram espécie de buracos no chão, no solo, né? Então não tinha saída específica para a parte líquida do metal, se é que fosse possível chegar numa temperatura de fusão, né? Então vocês vejam que realmente tinham muitos obstáculos tecnológicos, né? Muitas dificuldades tecnológicas, né? Mas é claro que o homem foi evoluindo até chegar nos dias de hoje, né? Então é interessante, né? Essa tela é interessante. O homem não sabia como obter temperaturas de processamento mais altas, o homem não sabia como controlar a quantidade de carbono no ferro, e o homem não sabia como fazer que o ferro líquido saísse do forno, né? Bom, aí a gente tem, gente, olha aqui, ó, o título ali, o subtítulo, né? O título processo siderúrgico, o subtítulo do buraco no chão ao alto forno, né? Gente, é exatamente esse percurso histórico aí que a gente tem, né? É exatamente essa caminhada histórica que a gente tem, né? Inicialmente, lá nos anos 1500, né? Um buraco no chão era utilizado como forno para poder aquecer os materiais, e a partir do aquecimento dos materiais era possível martelar esses materiais, famoso forjamento a quente dos materiais, né? Aqueceu, martela, chegando no nível de conformação desejada, né? Então, esse subtítulo ele vai bem, né? Do buraco no chão ao alto forno. Para poder fabricar o ferro fundido e o aço, você precisa do ferro gusa. A gente vai mais na frente dizer direitinho o que é esse ferro gusa, né? É um material duro e quebradiço, formado por uma liga de ferro e carbono, com alto teor, ou seja, uma grande quantidade de carbono e um pouco de silício, manganês, fósforo e enxofre. Gente, olha só, né? Olha que interessante. Às vezes a gente diz que o aço é só ferro e carbono, né? É que na verdade a gente fala que é ferro e carbono porque o ferro e o carbono pode chegar a quase 99,5% da liga, né? Mas tem um restinho aí que pode que está presente, né? Silício, manganês, enxofre, fósforo. Na verdade, né, gente, esses elementos que estão presentes na liga são elementos que a gente chama de impurezas, né? E essas impurezas, elas são extraídas, elas são vindas, né, do próprio processo de extração do minério. Então não dá no processo de extração do minério para a gente se livrar
desses componentes, né? Porque eles estão presentes no solo, eles estão presentes na origem, né? Eles estão presentes na atividade de extração, né? Então não tem jeito, né? Então, o que é o ferro gusa? É um material duro e quebradiço formado por ferro e carbono com alto teor, ou seja, grande quantidade de carbono, né? Então por isso que ele é duro, né? Porque ele tem alto teor de carbono e traz consigo aí essa série aí de impurezas, né? Silício, manganês, fósforo, enxofre, né? Então todos esses outros 4 elementos estão presentes na liga, são indesejados? São, mas estão presentes na liga, né? O grande problema tecnológico que envolve a fabricação do gusa é a obtenção das altas temperaturas que absorvam ou que favoreçam a absorção do carbono. Então, gente, aqui nós temos um problema tecnológico, né? Para poder fazer o que a gente chama de redução, ou seja, reduzir o percentual de carbono provocado pelo gusa, né? Nós precisamos ter algumas condições. E uma dessas condições é uma alta temperatura, para que esse carbono seja absorvido. E aí a gente já começa com esse problema, né? Então, era muito difícil fabricar o aço, né? Sem forno, como nós temos hoje, porque não era possível elevar a combustão, né, obter a queima a altas temperaturas e, consequentemente, não era possível que houvesse aí essa absorção do carbono pela liga, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, aí na próxima aula, a gente retoma, próxima semana, a gente retoma desse ponto. Aí nós vamos dar uma olhadinha desde como é que foi a história dos fornos, como é que os fornos evoluíram, né? Como é que o homem fabricava as suas ferramentas, as suas armas, né? Como é que o homem aquecia o ferro, né? O aço, para poder utilizar como ferramentas e como armas, né? Como armas, muito utilizado nesse recorte da história, tá bom? Então na próxima aula a gente prossegue, tá? É bem bacana, a gente vai falar de como isso era feito nos anos 1700 anos antes de Cristo, quer dizer, quase 4.000 anos atrás, né? E depois vamos fazer um recorte também nos dias de hoje, os alto-fornos que nós temos nas empresas hoje, fornos que chegam a 35, 40 metros de altura, né, que produzem, sei lá, 6.000, 8.000 toneladas dia, né, de ferro gusa, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso com calma, tá bom? Então nós vamos encerrar por aqui. Eu vou tirar aqui voltar a tela. Gente, tudo bem então? Tá? Então, o que nós vimos hoje? Então, o professor Wagner tratou aí de diagrama ferro e carbono e eu dei uma breve introdução aí aos processos siderúrgicos aí, alto forno e ferro gusa, tá bom? Bom, lembrando das atividades, a atividade de introdução aos aços ferro fundido do professor Wagner, na imperfeição, né, Wagner? Imperfeição cristalina, não é isso? Isso, são imperfeições cristalinas. Isso, exatamente. Então, corrigindo, a atividade de imperfeição cristalina, professor Wagner, é para ser enviada ainda hoje, tá? Para a semana que vem tem aquela minha atividade de propriedades mecânicas, tá? E depois o professor Wagner vai postar uma atividade da aula de hoje, tá bom? Gente, tudo bem? Wagner quer falar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? Não, tranquilo, José Carlos, foi muito bom já o início, que você já contou um pouco da história e do início da produção siderúrgica, legal, uma coisa vai complementando a outra,
né? Sim. Então a gente aguarda o restante do pessoal enviar as atividades, tá? E reforço o que o professor José Carlos falou, entreguem as atividades, extremamente importante para vocês isso, tá? E a gente está à disposição de vocês aí nos canais aí.